Abra sua Bíblia, por favor. Ezequiel, capítulo de número 11. Quem achou? Vamos lá. Versículo 14. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, teus irmãos, os teus próprios irmãos, os homens do teu parentesco e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: Apartai-vos para longe do Senhor. Esta terra se nos deu em possessão. Portanto, dize: assim diz o Senhor Deus: ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo, por terra, nas terras para onde foram. Dize ainda: assim diz o Senhor Deus: hei de ajuntá-los do meio dos povos, e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Bote assim do lado: demônios, espíritos da mentira. Tá? Escreva do lado. Dar-lhes-ei um só coração, um espírito novo porei dentro deles. Como é que é o nome desse espírito novo? Quem lembra? O espírito fôlego de vida. Mas como é o nome? É o Espírito Santo. Tá? Só que ele diz assim, ó: porei um espírito novo. Por que o espírito aí está escrito com E minúsculo? Porque, na verdade, aqui está falando de uma transformação. É sutil, mas por causa de um E maiúsculo faltando aí, você vai pensar que esse é diretamente o Espírito de Deus. Mas quando você vai para o original no hebraico, não vai encontrar o Hakodek, você vai encontrar apenas a palavra Espírito. É um novo ânimo. Na verdade, é o que eu acabei de dizer no início. Nós somos pessoas que estamos vulneráveis a todo tipo de informação ou influência. Então, esse espírito novo seria traduzido como espírito influente. Entendeu? Uma influência nova. Uma nova influência. Ok? Então diz assim: dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra. Quando ele fala a palavra carne, ele está falando de alma. Tá certo? Está falando de alma. A palavra carne aí não é essa carne aqui humana. Não, isso aqui para nada serve. Deus não se incomoda com isso aqui, a não ser quando Ele quer curar alguém. Amém? Mas tirarei deles, da carne deles, o coração de pedra. Por quê? Ele está falando de movimentação, ação espiritual do Espírito Hakodek, do Espírito Santo, para a alma do homem. Bem na divisão. Tá? Vai haver uma mudança, uma transformação, que a gente chama de metanoia. Amém? Metanoia. Então vamos lá. Tirarei da sua carne um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Por que um coração de pedra sai entre um coração de carne? Ele está falando que esse novo coração, ele é um coração livre das ações exteriores. Tá? Da influência do exterior. Esse coração de carne está falando de uma alma nova, uma alma renovada. Tá? É uma alma que foi influenciada. Então, a alma, você vai ver, quando Moisés subiu o Sinai, a Bíblia diz que a desculpa que Arão deu por ter se corrompido e ter feito o povo se corromper, foi: tu sabes bem que esse povo é um povo de dura cerviz, é um povo de dura cerviz, de ânimo duplo, é um povo corrompido, entendeu? Foi o que ele falou para Moisés. Isso justifica o que ele fez? Não, não justifica. Mas ele disse: tu sabe que esse povo é assim. Então, quando ele está dizendo darei um coração de carne, ele está dando um coração que agora está curado, está livre da outra influência. Há muitas pessoas que não percebem, mas onde é que eles estão? Eles estão debaixo do domínio babilônico.
Ezequiel é um profeta que ele viveu 586 anos antes de Cristo, tá? E ele estava debaixo do domínio babilônico. O que isso quer dizer, bispo? Isso quer dizer muito. Isso quer dizer que tudo o que Babilônia, ou aquela confusão religiosa, porque em Babilônia tinha uma infinidade de deuses, de rituais espirituais, entendeu? Então, todo mundo que era escravizado pelo Império Babilônico, automaticamente se tornava idólatra, adoradores de vários deuses, de várias entidades, e, por conseguinte, feitores de vários rituais. Então, o que é que nós estamos aqui hoje? Nós estamos aqui num processo de purificação. De purificação, porque anos e anos e anos e anos e anos, há quem reclame da igreja, mas presta atenção numa coisa. Desde a criação até aqui, mais de 6.000 anos, quem concorda? E desde o período do Império Babilônico para cá, tá? Vamos pensar em 2.500 anos, no mínimo, 2.600, 2.700, de muita influência religiosa, de muita confusão, de muito Babel, de muita liturgia, de muito contexto socioeconômico, sociocultural, uma miscelânea de misturas de raças, de povos, de línguas. Você vai ver tudo isso acontecendo. E depois desses anos todos, nós estamos aqui falando do Deus da criação, do Deus do Gênesis. Então nós, quando falamos do Deus do Gênesis, sem nenhuma imagem, olha aí, tem alguma imagem aqui? Tem alguma imagem? Vocês estão vendo? Nenhuma imagem de escultura. E isso quer dizer processo de purificação. Entendeu? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, embaixo na terra, ou embaixo da terra nas águas. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Isso chegou até mim e até você. Olha que coisa linda. Isso está aqui agora. Só Deus guardou essa palavra pura para a gente estar aqui hoje meditando. Amém? Você não sabe quantos morreram para você estar recebendo essa palavra aqui. Essa daqui não tem igual, porque ela vem do Criador. Amém? Ah, bispo, mas tem muita confusão dentro da igreja. Tem, meu filho. Você não quer que tenha, não? Olha a herança que nós temos. Olha a herança, olha o Babel. Entendeu? Para sair de lá, nós passamos por tanta coisa para chegar até aqui que você nem imagina. É uma luta. E hoje, essa distinção aí entre igrejas e liturgias e doutrinas, isso aí, rapaz, isso aí é café pequeno. Nós estamos na melhor época nesse sentido aí, porque nós temos uma Bíblia na mão, amém? Nós temos o Espírito Santo para nos trazer a visão de Deus. Nós temos a teologia sendo ensinada aos 4 ventos, tá? Nós temos aí, então, hoje, uma gama de informações rápidas que nos chegam assim. Você quer saber o que é isso? Pá, vem. Então, hoje está muito, mas muito melhor. Teve gente que teve que matar para ter esse conhecimento que você tem hoje, na mão. Não sei se está na mente, que precisa ler, mas pelo menos na mão está. Amém? Então vamos lá. Para que andem, olha o processo, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Não é só andar e guardar, tem que exercer. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Olha, esse Deus aqui te deixa alguma oportunidade de decisão? Não, você vai ver que o que ele põe aqui é uma ordenança. Ele fala de estatuto, de que mais? Juízo, e fala de execução. Tá? Então, ele não está dizendo assim, olha, vocês decidam aí, vê aí como é que vocês querem fazer, aí do jeito que vocês decidirem, vocês me falam. Não, ele está dizendo, é desse jeito, ponto. A ética de Deus é essa. Quantos caminhos tem para a salvação? Quantos? Só um. Só um. Quantos nomes? Um.
Quantos espíritos? Um. Então, essa unicidade divina me leva à liberdade religiosa. Amém? A religare, libertar, a religião que liberta é aquela que me liga a uma pessoa chamada Deus, tá? De uma forma direta, objetiva, sem negócio de arrudeios. Vamos lá. E eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração se compraz em seus ídolos, tem gente que gosta do santinho, né? Tem gente que é amarrado nessas coisas. E aí? Vamos lá. Aquele que se compraz, que tem prazer nos seus ídolos detestáveis e abominações, eu farei recair sobre a sua cabeça as suas obras, diz o Senhor Deus. Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas os acompanhavam. E a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Na visão de Ezequiel, coisa forte, né? A glória do Senhor subiu no meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois, o Hakodeque de Deus, olha aí, tá vendo? O Espírito com E maiúsculo, ó. O Espírito de Deus me levantou e me levou na sua visão à Caldeia, para os do cativeiro, e de mim se foi a visão que eu tivera. Então falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me havia mostrado. Diga, Pai, essa é a tua palavra, me ensina em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Essa expressão veio a mim, a palavra do Senhor, sempre ela é proposital na Bíblia, porque principalmente no meio dos profetas, eles traziam palavras proféticas, revelações de Deus ao povo. Que povo? Ao povo que estava na Babilônia e ao povo de Jerusalém. Amém? Essas palavras de Ezequiel aqui. Mas, o importante que a gente percebe nesse texto é que apesar da escravidão que eles estavam, apesar de estarem debaixo de um império, né, escravagista, um império dominador como o Império Babilônico, impositor, você vê que quando Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego estiveram lá, aprisionados, né? A Bíblia diz que eles eram, todos os que estavam aprisionados no Império Babilônico, eles tinham que comer das iguarias da mesa do rei, os que eram príncipes, né? Dos reinos conquistados. Eles eram trazidos para a corte do rei Nabucodonosor e tinham que comer das iguarias da mesa, consagrada aos deuses babilônicos. Aí você diz, é porque o rei é bacana e queria encher o bucho do pessoal só de comida boa, não é verdade? Claro que não, claro que não, claro que não. Quando alguém te der assim, de mão beijada, você dá 2 passos para trás e fica, opa, tem um negócio aí, é veneno, entendeu? E na verdade, aquela comida do Império Babilônico tinha veneno. Qual veneno? O veneno espiritual. O veneno da submissão, da subserviência aos deuses que receberam em consagração aqueles alimentos. A coisa era tão forte, religiosamente falando, tão forte, que Daniel vai dizer assim, eu não vou comer disso. Não vou. Chamou o carcereiro e disse assim, me dê legume e água, só isso, porque eu não vou comer dessa mesa. Faz um teste comigo se eu não vou ficar mais forte, mais preparado do que quem comer dessa comida aí. E por que Daniel disse isso? Porque legume é bom de comer. Quem gosta de comer legume com água aí? Horrível, entendeu? Bom não é não, gostoso não é. Pode ser bom para a saúde, mas para a boca, pelo amor de Deus. Chuchu, pelo amor de Deus, só a Erislânia para gostar de chuchu. Então, não, o chuchu que eu estou falando é o Jardel, você diz, meu chuchu. Entendeu? Mas assim, você imagina eles lá dizendo, eu só vou comer legume e só vou beber água. Por que ele está dizendo isso? Porque ele está dizendo, eu não vou me submeter ao domínio religioso de Babel. Aquela confusão religiosa.
os demônios aflorando lá, os conceitos, as ideias, tudo sendo disseminado, o povo tudo contaminado com tudo que não prestava do Império Babilônico, entendeu? Fazendo sacrifício de virgens, de crianças recém-nascidas, de bebês, de todo tipo de sacrifício, tendo vida sexual com animal, homem com homem, mulher, homem com bicho, homem com árvore, hoje tem até com bicicleta, entendeu? Então, o negócio está cada dia mais feio ainda. Mas todo esse invólucro sexual, religioso, você vê que tem uma coisa que está ligada à outra, já notou não? Né? As pessoas, elas misturam muito essa questão nas suas religiões de práticas sexuais ligadas, principalmente a questão satanista, lógico, né? Os satanistas, eles misturam práticas sexuais ligadas aos ritos religiosos dos deuses aos quais eles ergueram e levantaram para serem adoradores. As imagens e tudo mais, né? A bebida também está ligada a isso. O deus Baco, que era o deus do vinho, né? Tem muita coisa. A deusa Diana, a deusa do amor, né? Da prostituição, né? Então, não é a Diana, viu, Diana? Então, nós temos assim o entendimento de que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego tinham posições muito claras em relação à fé deles. Porque Daniel resolveu não comer aqueles alimentos. Depois, lá, quando ainda estava um pouco mais na frente, você vai ver Sadraque, Mesaque e Abdinego dizendo ao rei: nós não vamos nos dobrar à tua imagem de escultura. Você fez, ali era uma imagem de escultura de um Deus erguido para ser adorado. Nós não vamos fazer isso. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Ainda que você nos mate, não importa, a nossa vida não importa, nós não vamos nos dobrar a nenhum Deus a não ser o Deus Criador, amém? E quando eles disseram isso, imediatamente foram lançados lá na fornalha e não morreram porque Jesus estava lá com eles, amém? Ele disse: olha, eu lancei 3, mas estou vendo 4, tem um que aparenta ser o filho de um Deus, de um rei, amém? Então era Jesus com eles lá dando livramento. Depois você vai ver na época de Ciro, né? Você vai ver, não é o Ciro Gomes não, viu? Na época, você vai ver depois o quê? O próprio Daniel, ele sendo lançado na cova dos leões, porque não deixou de ritualizar o seu Deus. Outra coisa que é trabalhada pelo inferno. Primeiro, eles querem que você se alimente daquilo que é servido e consagrado aos demônios. Se você não faz, depois você tem que se dobrar às imagens que são levantadas. E olha que tem imagem. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Fala sério. Na macumba tem imagem, gente? Tem. No candomblé, na umbanda, na quimbanda, no catolicismo. Vamos lá. Toda religião tem imagem, sim ou não? No espiritismo, tudo tem imagem, né? Todo mundo tem imagem aí. Na Índia, eu sempre falo 22, mas já está bem mais de 40 mil imagens de escultura, de deuses diferentes. Nós temos aqui no Brasil, não sei nem quantos mais, também perdi a noção. Tá? Em todo o mundo tem muitos deuses de pau, pedra e gesso. Aí você vai ver que o diabo faz esse tipo de coisa dentro da religião, dessa Babel, dessa Babilônia religiosa, e é Babilônia mesmo, não deixa de ser, é Babilônia mesmo. Para quê? Para que as pessoas se curvem diante dele. Mas quem é que vai? Só o satanista declarado que se curva diante de Lúcifer. Mas aqueles que são enganados, e a Bíblia diz que ele é o pai da mentira, o pai do engano, né? Vão se dobrar diante de quem? De uma imagem do olho azul, assim, com aquele, sabe, aquela face assim cândida, aquele lenço sobre a cabeça, um meninozinho do lado, então na mão. Todo mundo vai se dobrar diante de uma imagem tão cândida como essa, entendeu? E são feitas muitas imagens, a pluralidade de imagens são demais. Tá? E com vários materiais. E o que eu acho interessante, com vários preços também. Né? Você vai comprar, você tem a mais cara, mais barata, tem a maior, a menor, é medida no centímetro, né? Se for de 1 metro é um preço, se for de meio metro é outro preço, se for de 2 metros é outro preço. Então, você vai comprar conforme o bolso, o Deus que você vai servir. A imagem que você vai cultuar, que você vai colocar e ritualizar na sua vida. E a terceira coisa, se você nem se dobra e nem consome o alimento, e quando eu falo alimento, não é só o físico não, é o espiritual, tá? É aquilo que eu vejo. Eu não consumo prostituição,
eu não consumo novela que ensina promiscuidade, adultério, essas coisas. Eu não consumo através dos ouvidos com amizades que corrompem os meus bons costumes. Eu me afasto do mal, eu me abstenho da aparência do mal. Não estou consumindo essas coisas. Eu também não me dobro diante de nenhum Deus. Eu não invoco para mim nada acima de Deus. Então eu não deixo que o dinheiro seja meu Deus, eu não deixo que o jogo de futebol me impeça de chegar na igreja, que as amizades venham a me dominar, está entendendo? Então nada está acima de Deus. Eu não tenho nenhuma idolatria. Idolatria vem de adoração falsa, tá? Ídolo-latria, adoração a ídolos. Então, nós não aceitamos. Então, vai lá. Terceiro ponto. Já que você não se dobre, já que você não consome o que o diabo serve, em todo canto, através de todas as formas e maneiras, então tem uma terceira coisa que ele vai trabalhar. A terceira é não te deixar ter paz para orar. Não te deixar se dobrar diante do teu Deus. Não te deixar ritualizar, invocar, servir a Deus. Ah, bispo, está aí, eu vou dizer, esse negócio aí não acontece comigo. Não acontece, filho. Acontece. A partida está igual a da... Quanto foi que deu aquele jogo lá do Brasil e Alemanha? Quem lembra? Ninguém esquece quando apanha, né? Rapaz, quem apanha nunca esquece. Quanto foi, pessoal? E quantas vezes na semana os crentes vão para a igreja? Entendeu? Faz assim, ó. Por quê? A maior parte, 90%, estou elogiando vocês, viu? 90% dos crentes são o quê? De domingo. Sim ou não? Então fica 7-1 também. Tá? 7-1. Para quem? Quem que está vencendo? É Deus ou o diabo? Na vida destes? É o cão mesmo. Porque você não está ritualizando, você não está buscando, você não está servindo, você não está adorando, você não está indo ao lugar que leva o nome do Senhor. Você vai uma vez na semana, o povo de Israel ia uma vez no ano. Então, bispo, nós estamos melhor. Não, meu irmão, nós estamos pior mesmo. Pelo menos eles tinham lá Moisés, todo mundo lá. Nós temos quem? Se a gente não estiver na presença de Deus, não temos ninguém. Por isso que a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Só tem isso aí. Viu? Então, imagine você quanto o diabo está lutando para você se afastar desse lugar que leva o nome do Senhor. Simples. Você não vai ter tempo para ritualizar, para buscar o conhecimento de Deus, para se apresentar na casa que leva o nome dele, trazendo o altar que é o teu coração ao lugar do sacrifício, amém? Que leva o nome. Então você não vai cumprir promessas, você não vai cumprir profecias. O diabo é mestre em afastar você do propósito divino, daquilo, da ritualística espiritual que concede a você favores, benefícios, benécias de Deus. O diabo sabe que existem portas espirituais que, uma vez abertas para nós, Deus é glorificado, Deus é exaltado. Porque nós, quando adentramos pelas portas que a Bíblia nos mostra, nós cremos nas profecias, nós cremos nos textos sagrados, e nós começamos a agir em conformidade a eles, o que acontece? Não há quem possa impedir. Não há. Qual é a jogada? Vou tirar esse crente da igreja, vou afastá-lo para que ele não ritualize, ele não ore. Daniel fez o quê? Eu vou orar. Mas lá tinha um negócio escrito assim, quem orar para Deus vai o quê? Para a cova dos leões. Daniel sabia, porque ele era um dos principais dos políticos da época. Ele sabia. Sabe o que ele fez? Estou nem aí. Antes dessa lei, eu tenho uma lei maior que essa, que é a lei de Deus. Deus está acima de toda lei. Amém? Não há nenhuma lei, nem a da gravidade. Bispo, aí o senhor pegou pesado. Não, irmão. Pedro andou sobre o quê?
As águas. E o machado que saiu da água e voltou para a mão do profeta, foi como? E flutuou na água, não foi? Como é que acontece em um pedaço de madeira que quando cai dentro do rio adoça tudo? Um rio amargo, as águas de Mara. Hein? Como é que isso acontece? Então, nós temos que crer nesse Deus, o Deus que está acima de tudo, inclusive de qualquer lei, seja humana, seja espiritual, seja religiosa, seja o que for, Deus está acima de tudo. Então, Daniel, no meio do império lá, já dos Medos, né, agora eu acho que ele estava sobre o império dos Medos, ele vai e diz assim, porque Artaxerxes era dos persas, tá certo. Aí ele vai e diz assim, olha, não me importa, não estou nem aí, eu vou crer e vou confiar e vou fazer o que eu já sempre fiz, eu vou buscar o meu Deus. E não era uma vez por semana, nem duas, nem três, nem 7, era 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia, em horários definidos. Ninguém tirava dele o horário dele falar com Deus, dele orar a Deus, dele cultuar a Deus, dele ritualizar Deus. Ninguém. Isso aí eu não tenho não. São coisas que você tem que abrir os olhos. Por que você não tem? Deus te deu, diga, Deus me deu, Ele colocou em mim o Espírito. Vamos ver aqui. Versículo de número 17, diz assim: ainda diz o Senhor Deus, hei de ajuntá-los do meio dos povos, e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali. Quando você lê terra de Israel, você bota terra de príncipe, amém? Ou de principado, ou de reino. Viu? Porque o nome Israel tinha esse significado, né? Aí diz, voltarão para ali e tirarão dela, todos os seus ídolos. Quando você voltar, tudo que te impede de servir a Deus, toda imagem, todo o alimento lá do mundo, tudo o que corrompe a sua alma, tem que ser tirado. Bispo, eu não estou afim de tirar nada disso não. Então você não está afim de servir a Deus. Você está só sentado numa cadeira. Porque para servir a Deus, tu tem que cumprir como Ele quer, e não como você acha. Amém ou não amém? Quem quer servir a Deus? Quem quer ser liberto de todo mal? Então pronto. Então vamos seguir o itinerário do mestre. Amém? Quando você vier, e você veio, diga graças a Deus que eu vim. Tire da sua vida todos os ídolos. Amém? Todas as abominações. Qual a diferença? É que ídolos, eu já sei, vejo. Abominação são as coisas que eu não vejo, mas sei. Então Deus quer que você tire os ídolos que você sabe ver. Mas quer também que você tire as abominações que você não vê, mas sabe. E tem ou não tem? Tem. Culto passado eu falei, é o chamado o quê? Podre. Está lá, pecado, sujeira, imundície, está tudo aí, escondido. Deus quer que você tire as abominações. Amém? Vamos lá. Dar-lhes-ei um só coração. Ele está falando coração. Então quer dizer que quando o coração da Cris bateu, o meu bate junto, o do evangelista? Não está dizendo isso não. Ele não está falando desse coração, ele está falando da vontade, está falando da mente, amém? Eu darei a eles uma mentalidade única, uma única forma ou maneira de pensar para comigo. Para ter relação com Deus, não existem vários caminhos que levam a Deus, é só um caminho. Não existe vários tipos de pensamentos que nos elevam a Deus. Não, só o pensamento de Deus. Isaías, o profeta, disse, porque os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, nem os vossos caminhos os meus. Então, o pensamento de Deus, ele está dizendo, eu vou lhe dar um só coração, um só pensamento, uma ideia que tu vai pegar e vai dar certo. Amém? Pronto. Vos darei um só coração, vírgula, porque coração está ligado à alma, né? Coração é nefete, diga nefete.
alma. Aí ele diz, ruach, espírito novo. Espírito novo, ruach novo. Por quê? Quando ele te der uma nova mente, uma nova maneira de pensar, você vai ter também um espírito renovado, ou não? O que é que Paulo escreveu em Romanos 12? Foi alguma novidade? Versículo 1 e 2? Não, ele pegou daí. Paulo é besta? Paulo conhecia tudo, irmão. Paulo era um cara comedor de livro. Ele pegou esse texto aqui, compilou e escreveu Romanos 12, 1 e 2. Então ele vai dar uma nova mente e vai dar o quê? Quando tem uma mente nova, tem o quê? Um espírito novo. Um ruach novo. Tá? Então essa nova mente, esse novo espírito, faz com que você sofra o processo de transformação interior. Aí ele diz, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei o coração de carne. Eu já falei isso milhares de vezes aqui, mas vou lembrar. Claro que aqui eles estavam escravizados pelo Império Babilônico. Mas vamos lembrar lá do Egito, quando o povo passou lá pelo Egito? Vamos lembrar lá do Egito? Quem lembra do Egito? Lá no Êxodo. Lembra? Bispo, o que é que aconteceu lá no Êxodo? Simples, simples. Para cultuar os deuses do Egito, as pessoas tinham que ritualizar como o Egito ritualizava. Os faraós eram deuses. E todo deus no Egito, até passou um filme aí outro dia, Deuses do Egito. Quem assistiu? Quem assistiu? Deuses do Egito. Acho que foi no SBT. Foi? Então, os cabas bem grandão, né? Os deuses maiores do que o povo. Porque assim que eles criam nos deuses do Egito, era assim. Tá? Então, o deus Sol, né? O Ra, o deus não sei o que e tal. Eles tinham os deuses deles. Depois, esses mesmos deuses recebem nomes distintos. Lá na Grécia, depois lá em Roma, vai Júpiter, vai... Entendeu? Um monte de deuses com a mesma característica. Mesma característica. Tá? Mas eles vão tomar nomes diferentes. Dentro hoje das religiões também tem nomes diferentes. Tá? Tem uns nomes bonitos, tem uns nomes feios, né? Mas tem nomes diferentes. Então, vamos lá. Quando eles estavam no Egito, qual era a deixa espiritual? É que eles tinham, quando morrerem, que tirar o coração de carne deles, arrancava, cortava aqui, ó, fazia um buraquinho, tirava, e colocava um coração feito de pedra, esculpido, e era colocado no lugar e era costurado o peito. Todos os faraós, todos os príncipes do Egito, todos os que tinham o quê? Grana, eram enterrados assim, depois eram mumificados e colocados em sarcófagos, amém? Então eles eram colocados ali. Então esses caras, e o Egito cria dessa forma, que só quem tivesse tesouro, dinheiro, é que podia passar pelo crivo do deus Ra, dos outros deuses, no mundo espiritual eles seriam eternos, entendeu? Quem não tivesse dinheiro, quem não tivesse riqueza e não apresentasse essas riquezas a esses deuses, quando morressem, né, se a família não apresentasse alguma coisa de grana, de tal, o que é que acontecia? O pobre, o miserável, o lascado, era destruído, virava nada, coisa nenhuma, ia para o nada, entendeu? A alma dele, tudo era destruído. Parece com o quê? Parece com purgatório ou não parece? Parece, né? Que a pessoa morre, aí ela morreu, a família vai e encomenda o quê? Um rito, uma liturgia. Isso é pago, não é pago? Pago. Aí faz aquele ritual para quê? Para purgar os pecados de quem morreu. Quem já sabe disso? Né? Para tirar do fogo e trazer luz para a luz. Então, irmão, isso vem lá do Egito, lá das outras religiões. Isso é da confusão de lá de trás. Quando Deus tirou o povo lá do Egito, a palavra que Deus deu foi essa: tirarei de vocês a influência do Egito, a influência religiosa. Quem tem um coração duro, coração de pedra,
no Egito é quem está morto. Hoje, na igreja contemporânea, quem tem coração de pedra é quem está morto espiritual. E o morto, ele não ouve, ele não vê e ele não sente. Lá em Atos diz, como está lá em Isaías também, que as pessoas teriam ouvidos para ouvir e não ouviriam, olhos para ver e não veriam, e coração, mas não se converteriam. Então, situação de morte. O que Deus disse? Tirarei de vocês a influência egípcia, porque já ainda estavam sofrendo isso. Esse coração de pedra não é de vocês. Quem veio com coração duro não é seu, não é para você isso. Essa não é a vontade de Deus, coração de pedra, não é. Vos darei um coração de carne, um coração que realmente foi o que eu criei para você. Foi algo assim, sensível à minha palavra. Tá certo? Eu vou fazer com que você viva pelos meus estatutos, pelos meus mandamentos, pelas minhas leis, pela minha doutrina, pela sã doutrina, enfim, nos dias atuais. Tá? Eu vou mostrar a você que tem uma mente, que tem uma alma. Vou mostrar a você que tem uma forma de pensar que te garante a vida eterna. Vou te mostrar que tem um espírito, tá? Que pode te elevar à condição de um ser diferente dos outros seres, tá? Alguém que não comete os delitos espirituais, os pecados, que não afronta a Deus, que não transgride as coisas de Deus, e tem prazer nisso, e tem alegria, e tem gozo em viver dessa maneira. Amém? Lá, os profetas, a maior parte deles eram levados para o deserto. Quando Deus levantava um profeta, levava para o deserto. Deus levantou Moisés, levou para o deserto. Deus levantou Ezequiel, levou para o deserto. Você vai ver que até o período de João Batista, a turma só ia para o deserto. Jesus, quando foi tentado, foi aonde? No deserto também. O povo de Israel, quando saiu de onde? Saiu do Egito para o deserto. Todo povo de Deus tem que passar pelo deserto. Isso é uma coisa, uma figura? Não, não é não. Isso tem a ver, é simbólico? Não, nem tanto, porque na Bíblia isso era real. Mas o nosso deserto hoje, nós podemos dizer que é alegórico. Nós temos que tirar de lá a situação física e trazer para cá a situação espiritual. Para que Deus levou o povo para o deserto? Foi porque Deus tinha prazer sádico em ver o povo rodando 40 anos no mesmo local? Debaixo de sol, passando dificuldade, morrendo. Não, de jeito nenhum. É que aquele povo lá, do deserto, como os profetas do deserto, você vai ver Jonas, Deus, uma árvorezinha morreu e ele ficou doido, porque o sol batia na careca dele, o homem era careca. Aí você, poxa, o deserto tem essa função de me tornar mais humilde. Amém ou não é amém? Amém? De me tornar mais sensível. Eu estou passando por coisas que me trazem a entender outras coisas. Outras coisas. Quem aqui, sinceramente, ficaria feliz em sentar numa cadeira de rodas? Alguém? Se tiver, me fala que eu vou fazer a oração agora. Não? Pois eu recebi um vídeo de um rapaz que estava há 3 meses deitado numa cama, porque ele está com câncer, e o câncer já atingiu a medula óssea, e ele já não tem mais movimento das pernas. E esse rapaz não podia se levantar, tamanho peso dele, 160 quilos, 150 alguma coisa. E ele lá naquela cama, 3 meses, 90 dias. E de repente, a família comprou um guincho para tirar esse rapaz da cama e colocar ele numa cadeira de rodas. Eu recebi o vídeo dele chorando de alegria, porque depois de 3 meses estava numa cadeira de rodas. E vocês ficaram todos dizendo, Deus me livre cadeira de rodas. Mas o deserto
pode mudar essa sua ideia. Entendeu ou não entendeu? Às vezes as situações, elas vêm para que a gente fique, baixa a bola, e a gente pense um pouco mais nas respostas. Tem coisas que nos sobrevêm, que nos acontecem, para a gente mudar a mente. Eu pergunto, diante dos teus desertos, que você sabe que Deus tem permitido você passar, você está se humilhando, está mudando a sua imaginação, a sua mente, a sua maneira de pensar, porque Ele quer te dar uma mente, não várias. Ele quer te dar uma maneira, e essa maneira é para a tua salvação. Amém? Então o deserto faz parte do teu contexto por isso. Ele quer te dar um espírito novo. Porque depois que você tiver uma maneira de pensar diferente, você tem um espírito diferente também. Um fôlego diferente. A palavra espírito aqui vem na situação de fôlego. Você vai ter mais força para exercer fé, para ir para o culto, para ler a Bíblia, para orar, para jejuar, para evangelizar, para tudo. Você tem outro fôlego. Por quê? Porque você passou por um deserto que te compeliu a mudar. É pragmático aquele texto que diz: todas as coisas cooperam para o bem, né? Daqueles que amam a Deus. De certa forma dependendo da circunstância. A gente só dá graça a Deus por tudo de bom. Quando as coisas ruins vêm, a gente não sabe dar graças a Deus, né? Pois é. Mas aí, elas vêm por quê? Por que o deserto acontece? Por que vem maldição? Por que vem problema? Por isso que o Emmanuel Kant falou que a verdadeira ética é o quê? É aquela que não tem motivação nenhuma. E eu digo para vocês, a verdadeira ética não é essa. Porque nenhum de nós se converteria sem motivações. Tá? Seja ela boa ou ruim. Deuteronômio 28, versículo 1 diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e tratares de cumprir todos os seus mandamentos, leis e estatutos que Ele te propõe hoje, então serás abençoado. Versículo 15: mas se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus e não tratares de cumprir todos os mandamentos, estatutos e leis que hoje Ele te ordena, serás amaldiçoado, serás amaldiçoado, serás amaldiçoado. Olha que coisa, que motivação, uma boa e uma ruim. Depende de quê? De você, a sua decisão. Bispo, Deus ele quer me motivar também com coisas ruins? Claro, Ele quer te levar para o céu também através de situações desérticas, de palavras desérticas. Às vezes, não é só a abstinência da droga, da bebida ou da prostituição, é a escassez que é necessária. Porque se não houver escassez, se não tiver miséria total, se você não tiver, sacudindo o pó, você vai continuar consumindo a bebida, a droga, fazendo as coisas erradas. Aí Deus não te dá miséria, te dá escassez total. Para quê? Para te beneficiar, sim, com o que é ruim. Não é bom, não. Não é bom. Mas como é que é a tua mente quando está tudo bem financeiramente? Como é que é a tua mente quando você está dando tudo certo? Você já se provou nisso? Já se provou? Quantas vezes você é leal e fiel à palavra de Deus quando está tudo bem? Quando as coisas começam a caminhar na sua vida? Geralmente é a hora que você diz: eu vou agora dar uma afastadinha, um pouquinho que está dando tudo certo, eu vou curtir mais um pouquinho que está sobrando dinheiro. Presta atenção nisso. Olha a formação do teu ser. Olha a tua imaginação, olha a tua mente. Continuamente, disse Arão a Moisés, ruim, má. Essa imaginação é má continuamente. Está falando de alma. Vamos ver o que é que diz aqui o profeta Isaías. Aliás, deixa eu ver aqui.
Não, vamos aqui para Eclesiastes. Primeiro, eu vou te dar um testemunho. Aqui no capítulo 9 de Eclesiastes. Quem já fez loteria com Bíblia? Aquele negócio de abrir assim, para ver um texto. Já viram? Quem já fez esse negócio? Eu não gosto dessas coisas, não. Mas se eu disser que Deus não falou comigo uma vez dessa forma, falou. Falou. E olha que do jeito que eu vou contar para ti, tu não vai ter dúvida. Vamos lá. Pega a sua Bíblia e abre ela em qualquer texto, qualquer livro. Só abre sem olhar. Assim, loteria, vai. Pá. Abriu em qual? Qual? Hã? Você abriu em Salmo qual? 32. E você? Marcos 5. Agora fecha a Bíblia. Fecha. Abre de novo aí. Abriu aonde? Jeremias 52. Jeremias 52? João 15. Não tem nada a ver com a primeira. Abre de novo. Vamos ver. Provérbios 5. Salmo 64. Vocês estão entendendo? Nenhum bateu. Não pode comemorar. Presta atenção. Eu estava no shopping da Bíblia. A livraria aqui. Eu ia passar por uma cirurgia. E eu disse, meu Deus, vou ou não vou? Me dá aí uma noticiazinha do céu, estou precisando saber. Porque o bicho danado para deixar a gente cego, surdo e mudo, é medo. E eu morro de medo de injeção, dessas coisas tudo. Aí, benditas são as mulheres, porque se dependesse dos homens para a raça humana crescer, não saía ninguém. Mulher aguenta tudo. Mulher aguenta menino nascer. Mulher aguenta, como é o nome daquele bicho que faz assim? Meu nome? Cera. Deus me livre. Vocês são heroínas. Bom, vamos lá. Preste atenção. Eu disse, Senhor, me dá a notícia. E eu, muito abalado, peguei uma Bíblia. Assim, no meio das prateleiras, peguei uma, novinha. Tirei do plástico, abri. Vamos ler aqui o texto que eu abri. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Por quê? No além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Resposta: tu vai morrer, negão. Foi sim. Aí eu disse, foi não. Eu disse, igual tu, foi não. Peguei outra Bíblia, essa daqui está viciada, vamos para outra. Peguei outra. Tá. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Porque, aí a tradução, para a sepultura para onde tu vais. Fala, meu Deus do céu, fechei e disse, essa daqui está amarrada em nome de Jesus. Amarrei todos os textos da Bíblia. Peguei outra. Essa daqui vai me dar a resposta certa. Pá! Tudo quanto tiver a mão. Eclesiastes 9, 10 de novo. 3 vezes. Gente, eu não aceitei essa resposta. Fechei e peguei outra. Tá! Eclesiastes 9, 10. Eu digo que essas Bíblias estão tudo doida. Pegar outra. Tá! Eclesiastes 9, 10. Quinta, sexta. Pá! Eclesiastes 9, 10. Sétima. Tá! Resumo, foram 12 Bíblias. Se depois da 10ª... Aí eu digo, não. Aí, peraí. Até sinal da cruz. Digo, pronto, vou morrer. Cheguei para o doutor lá e disse, doutor, vou não.
Se eu não me operar, eu não morro. E aí não fui operar. Como vocês estão vendo, eu não morri. Passou um tempo, eu buscando a graça, pedindo, Senhor, né? Senhor, misericórdia. Que comecei a ouvir umas palavras, quem vai até numa topada, eu olhando para as pedras, olhando para tudo. Senhor, 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 tua graça, tua graça, tua graça, tua misericórdia, tua graça. Porque a graça é aquilo que Deus me dá sem eu merecer. E a misericórdia é o que eu não mereço, mas Ele me dá. Então, eu pedi as duas coisas, misericórdia e graça. Senhor, me dá, Senhor. Passaram-se lá, sei lá, 5, 6, 7 anos. Foi que eu fui fazer essa cirurgia e saí vivo. Porque Deus me deu a graça e a misericórdia. Ele mudou o meu cativeiro. Ele me tirou do deserto. Eu estava em um momento da minha vida que eu iria morrer mesmo. Porque Deus avisou. Não avisou? Avisou. Então, tudo que tu tem a mão de fazer, faz o quê? Logo. Agora, eu joguei essa palavra fora? Nunca mais. Qual é aqui o cidadão que vai viver nessa carne humana aí por resto da eternidade? Nenhum. Então, o que a gente tem que fazer para Deus, tem que fazer logo. Enquanto tem vida. Porque na sepultura não tem mais trabalho, não tem mais nada. A pessoa deita na sepultura assim, ó. Assim, né? Pronto, já era. Acabou. Aí você está fazendo o que da sua vida? Você está rodando num deserto emocional, rodando num deserto imaginário, porque a verdade está lá no céu, não está aqui na terra. Você está se alimentando de coisas que não deve, se dobrando diante daqueles que você não deveria, deixando de cultuar aquele que é o autor da fé. Então, queridos, Deus está nos dando a ordem de fazermos o que temos que fazer logo. E para concluir, no mesmo livro, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14. A gente termina. Posso ler? Olha o que diz. De tudo o que se tem ouvido. Você ouviu muita coisa que eu falei hoje, né? De tudo. A suma é, o resumo. Teme a Deus. Se eu tivesse que servir a Deus, como Emmanuel Kant falou, eu não precisava temer. Porque temor, quando eu tenho temor em relação a qualquer coisa, eu deixo de fazer alguma coisa por causa daquilo, do temor. Então, para você ver como objetivamente Deus pensa diferente de Emmanuel Kant. Sobre o resumo de tudo que você ouviu é: teme a Deus e guarda o quê? Os seus mandamentos. Não é pedido, é mandamento. O que mais? Porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão aonde? Escondidas, os podres. Quer sejam boas, quer sejam más. Então essa é a nossa função, temer a Deus, verdadeiramente temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Fique de pé. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.
Amém.